Meu irmão, minha irmã, estamos reiniciando o Apocalipse e agora estamos no módulo de número 8, a Igreja. Já passamos pelo módulo 1, a abertura, o módulo 2, os tempos, o módulo 3, aflições e glória, o módulo 4, a profecia, o módulo 5, o texto profético, o módulo 6, a criação e a redenção, o módulo 7, o Deus Trino, e agora estamos dando início ao módulo 8, a Igreja. A Igreja como corpo de Cristo. Nós vamos hoje trabalhar sobre a Igreja como mais um personagem do Apocalipse. E é muito importante nós entendermos compreender a glória de Cristo e da Igreja, bem como a Igreja cresce e é edificada, sendo preparada como a noiva de Cristo. Muitos têm um conhecimento pequeno acerca do papel da Igreja no Novo Testamento e há uma dificuldade de compreender o arrebatamento da Igreja se nós não compreendermos esse aspecto importante que é o papel da Igreja como corpo de Cristo. Então nós estamos ainda no capítulo 1 e o nosso texto base é Apocalipse capítulo 1, o versículo 12, 16 e 20. Eu sugiro que você me acompanhe com sua Bíblia, porque nós vamos navegar nas Escrituras à medida que formos fazendo a exposição do Apocalipse, e quando a live termina, o que fica é a palavra de Deus que você consultou em sua própria Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12, se você encontrou, esteja curtindo esta live, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas e na boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Agora vamos para o verso 20 para entendermos o que é o candeeiro de ouro e as estrelas na mão do Filho do Homem. É importante nós percebermos que a Bíblia é autoexplicativa. Verso 20 do capítulo 1 de Apocalipse, se você está me acompanhando, curta esta live. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos fazer o movimento da revelação nesse início em 3 partes. Jesus Cristo, vamos olhar Jesus do ponto de vista natural e transformado, a intimidade do discípulo e do Senhor e a igreja em glória. Nós temos aqui uma representação gráfica da igreja. Quando nós estamos considerando o livro do Apocalipse, ele é o último livro da Bíblia e ele trata dos eventos futuros. João escreveu acerca das coisas que ele estava vendo, das coisas que são e das coisas depois destas hão de acontecer. As coisas que João estava vendo diz respeito às coisas dos seus dias.
As coisas que são inicia com o Pentecoste e termina com o arrebatamento da igreja. Estas são as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. Isso significa que o tempo, o espaço temporal da ministração de João já perdura por mais de 2000 anos. Quando nós lemos que ele escreve às 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas, ele vê as 7 igrejas nas coisas que ele viu, nos seus dias. Ele está escrevendo carta para 7 igrejas que existiram naquele tempo. Por outro lado, João está escrevendo para 7 períodos históricos da igreja, observando que o último período histórico, a igreja de Filadélfia e de Laodiceia é coexistente no mesmo espaço temporal. Por outro lado, João está escrevendo para os nossos dias como se as 7 igrejas ou 7 tipologias de igrejas existissem nos nossos dias. João direcionou a sua carta a estas igrejas. Vamos então considerar o cabeça da igreja. Jesus, o cabeça da igreja. Eu oriento que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 17, o versículo 2. Ao mesmo tempo que nesse verso nós vemos a glória do Filho do Homem, nós vemos também o nosso retrato quando formos arrebatados. Mateus capítulo 17, versículo 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aqui nós estamos vendo Jesus na sua glória. Esse texto, Mateus capítulo 17, o versículo 2, é uma demonstração que a cruz para Jesus não era algo necessário no sentido de quem ele era. Ele poderia, a qualquer instante da sua carreira, voltar para o Pai, recebendo a sua glória de volta. Por quê? Porque Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado, e quando o véu lhe é tirado, o véu da existência natural é tirada, e Jesus é visto como um ser espiritual, ele é visto transfigurado, rosto resplandecente como o sol e vestes brancas como a luz. Acontece que você pode ver Jesus do ponto de vista espiritual, este ser iluminado, mas também você pode ver Jesus do ponto de vista natural. Vamos voltar para Isaías capítulo 53, versículo 2. Se você encontrou na sua Bíblia, esteja curtindo esta live, acompanhe na escritura para você verificar se aquilo que eu estou lendo está em conformidade com o que está escrito. Versículo 2 de 53 de Isaías. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Este era o retrato de Jesus na sua condição natural. Um homem sem beleza física. Quando nós vemos
retratos de Jesus crucificado em crucifixos. Ele é sempre visto como um homem jovem, esbelto, musculoso. Mas quando lemos o retrato de Jesus, o retrato profético de Jesus, porque nos evangelhos não é descrito a sua aparência física, o retrato profético de Jesus é de um homem que não tinha beleza nenhuma. Quando nós lemos em João, capítulo 8, versículo 57, se você encontrou, curta esta live, acompanhe ativamente a leitura da Bíblia, coisa que tem se perdido nos dias de hoje, nós lermos as Escrituras e acompanharmos um estudo bíblico, lendo a Bíblia, porque muitos pregadores hoje dizem, abra sua Bíblia, vamos ler, agora feche sua Bíblia e ouça. Eu prefiro que você abra sua Bíblia e permaneça com ela aberta, porque ela tem revelação de Deus para você. João, capítulo 8, versículo de número 57. Diz assim, Jesus disse, no 56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Aí perguntaram-lhe, pois, os judeus, no verso 57, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Eu pergunto para você, com quantos anos Jesus morreu? Alguém pode me dizer? Dou-lhe uma. Com quantos anos Jesus morreu? Alguém pode me dizer? Dou-lhe duas. Com quantos anos Jesus morreu? Alguém pode me dizer? Dou-lhe três. Ninguém respondeu, eu respondo. Jesus morreu com em torno de 33 anos. Mas o povo olhou para ele e disse, não tem 50 anos? Olha, por quantos anos eles erraram a idade de Jesus? Eles erraram a idade de Jesus em 17 anos. Jesus parecia 17 anos mais velho do que a sua idade cronológica de 33 anos. Isto demonstra que o profeta estava certo. Se fôssemos olhar Jesus do ponto de vista natural, nós não veríamos nele nenhuma beleza. As pessoas que se aproximavam de Jesus se aproximavam pelo amor à palavra de Deus. É por isso que eu ministro a palavra de contínuo, sem mudar cenário, porque o que está aqui, o personagem principal é a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O aprendizado da palavra de Deus não é um ato natural, é um ato espiritual que exige um sacrifício natural. Jesus, aos 33 anos, ele foi visto como um homem com 17 anos a mais, demonstrando um aspecto envelhecido. Agora, em Mateus, no capítulo 17, o verso 2, a figura que vemos de Jesus é a oposta disso. Nós vemos Jesus transfigurado. Agora, pense um pouco comigo. Se você vivesse naquela época, Mateus capítulo 17, verso 2, diz que Jesus tomou para si Pedro, Tiago e João. Ou seja, 9 discípulos ficaram para trás e 3 discípulos viram a glória do Senhor transfigurado. Se nós estivéssemos vivendo naquela época, provavelmente nós seríamos os outros. Não estaríamos nesse nível de intimidade com o Senhor.
Se nós fôssemos os outros, para estar diante de Jesus, teríamos que considerá-lo sob uma perspectiva espiritual, não natural. Jesus, ele é o Filho de Deus. Mas quando Jesus perguntou aos discípulos o que dizem a meu respeito, eles disseram, uns dizem que é o profeta Elias, Jeremias. Jesus disse, e vocês, o que dizem o que vocês dizem a meu respeito? E Pedro disse, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Tu és o Filho de Deus. E quando Pedro fala que Jesus é o Filho de Deus, Jesus disse, bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, porque você recebeu da parte de Deus essa revelação. Portanto, quem anda com Deus tem que ter olhos espirituais. Segura Mateus, capítulo 17, aberto, e vamos olhar a oração de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 17 e 18. Olha a oração de Paulo e veja se você se lembra de alguém fazer uma oração como esta por você. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. Ou seja, se os seus olhos não forem iluminados, você não vai ter a compreensão espiritual da palavra de Deus. Para você, tudo será natural. Agora, olha o testemunho de João, quando ele fala de Jesus, por causa desta visão de Mateus, capítulo 17, o versículo 2. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, o versículo 14 e curta esta live se você encontrou. João, capítulo 1, verso 14. João, dando testemunho da visão que ele teve de Jesus na transfiguração, ele descreve Jesus da seguinte forma: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Jesus é Deus, ele se esvaziou da sua divindade, mas ele continua sendo Deus. Por isso que na transfiguração ele resplandece como o sol e as vestes se tornam brancas como a luz, porque João diz, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Você está vendo esta glória? Vamos abrir agora e vermos o testemunho de Pedro, que viu Jesus naquele dia. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. E se você encontrou, eu insisto, curta essa live para demonstrar que você está ativamente acompanhando a exposição da palavra de Deus. É Deus falando com você quando a palavra de Deus é lida. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim, porque, Pedro está dizendo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós fomos testemunhas oculares de sua majestade. Olha o privilégio desses homens. João diz, nós vimos a sua glória. Pedro diz, nós fomos testemunhas oculares de sua majestade.
eu pergunto para você: você é testemunha dessa majestade? Se você ouviu com fé a leitura do texto, então você viu o que eles viram. Porque você declara que Jesus é o Filho de Deus como eles declararam. E se você declara que Jesus é o Filho de Deus como eles declararam, foi o Pai que revelou a você. Então você tem olhos espirituais para ver, ouvidos espirituais para ouvir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso que Pedro continuou: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Vamos verificar Marcos capítulo 9, versículo 2 a 8. Marcos capítulo 9, versículo 2 a 8. Se você encontrou, abra a sua Bíblia. 9 fala da transfiguração também. Deixe-me ver se eu encontro aqui. Lucas também fala da transfiguração. Mas deixe-me ver se eu encontro aqui quando essa voz ela foi ouvida do céu. E a Bíblia diz que muitos ouviram um trovão, outros disseram que tinha ouvido o anjo falando, e o que tinha sido dito naquela voz que ressoou era: este é o meu filho amado. E aí vem a pergunta: você é capaz de ouvir a voz de Deus quando ela é dita diante de você? Você é capaz de ouvir a voz de Deus quando ela é dita diante de você? Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Veja a promessa de Deus para a sua vida, mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Existe uma realidade que está além dos olhos físicos. Essa verdade é perceptível em certa medida. Por exemplo, quando nós pegamos um aparelho eletrônico, a mecânica, a engrenagem que faz o aparelho funcionar está fora dos nossos olhos físicos. Nós não vemos os circuitos eletrônicos. Nós nem entendemos como o circuito eletrônico funciona. Mas o fato é que o aparelho funciona. Da mesma maneira, o que Deus tem preparado para nós está além da nossa capacidade de vermos com olhos naturais, de ouvirmos com ouvidos naturais. Nós precisamos do espírito de sabedoria e do espírito de revelação com os nossos olhos, os olhos do coração iluminados para termos a dimensão desta glória. Nós estamos vendo que Jesus, ele foi glorificado pelo Pai.
ele foi glorificado ainda neste mundo, porque ele se manifestou, ele se transfigurou diante dos discípulos. Mas quando essa glória terminou, a mensagem que ele deixou estava em Lucas capítulo 9, versículo 22. Se você encontrou, esteja curtindo esta live. Lucas capítulo 9, versículo de número 22. Diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Note, Jesus, ele se esvaziou de sua divindade. Ele não tinha beleza e nem aparência física. Com 33, ele parecia ter 50. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, para dar a sua vida em nosso lugar. É por isso que quando lemos João, capítulo 1, versículo 29, se você encontrou na sua Bíblia, esteja lendo João, capítulo 1, o versículo 29. Diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Já no início do ministério terreno de Jesus, quando ele se aproxima do Jordão para ser batizado nas águas, ele é apontado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já estava caminhando para a cruz. Por isso, ele dizia: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto. Ele seria morto como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No sangue do Cordeiro derramado no Egito, o sangue do Cordeiro derramado no Egito, aquele sangue que foi colocado nos umbrais das portas, fazia uma referência ao sangue do Cordeiro que seria derramado na cruz. Ou seja, da mesma maneira que o sangue do Cordeiro livrou Israel da morte, o sangue de Jesus nos livra da morte por causa dos nossos pecados, tendo ele nos perdoado, e ele nos dá a vida eterna. Agora que nós tivemos esta visão do Senhor, vamos voltar os nossos olhos para os discípulos do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 13. Se você encontrou o texto, curta essa live, esteja ativamente acompanhando nas Escrituras a explanação da palavra de Deus. Olha o que está escrito no verso de número 5. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com quem está cingido. Quando ele fez aquilo, Pedro recuou. Verso 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, você não sabe agora. Compreendê-los-á depois. Deixe-me te dar uma chave espiritual. Vou falar do ponto de vista financeiro. Se você pegar o seu dinheiro e aplicar no mercado financeiro, o dinheiro fica parado. Com o passar do tempo, ele rende juro e aumenta. O dinheiro cresce. Se você pegar uma semente
e jogar numa terra adubada, a semente fica enterrada. Com o passar do tempo, a semente cresce. Se você ouvir a palavra de Deus, ela é uma semente no seu coração. Na hora que você está ouvindo, pode não fazer sentido para você. Depois, a ficha cai, o entendimento brota, o insight é percebido e você tem uma revelação de Deus do que você ouviu. Você está ouvindo a palavra de Deus. Pedro disse: o Senhor lava os pés a mim, e ele disse: o que eu estou fazendo você não sabe agora, compreendê-lo-ás depois. A paz, Cecília, você compreendê-lo-ás depois. Olha o que Pedro diz: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Se você não se lavar, você não tem parte comigo. Deixe-me dizer uma coisa para você. Havia 5 virgens. Aliás, 10 virgens. 5 não tinham azeite. 5 tinham azeite. O noivo veio. As que não tinham azeite ficaram de fora. As que tinham azeite foram com o noivo. Agora, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Qual é a garantia que você tem que quando tocar a trombeta, você vai ouvir? De novo, qual é a garantia que você tem que quando tocar a trombeta você vai ouvir? Eu vou te dar como você adquire essa garantia. Se você hoje ouve a voz de Deus e não endurece o seu coração, naquele dia você vai ouvir. Se você hoje não ouve a voz de Deus, talvez naquele dia você vai descobrir que nem azeite você tinha. Você quer correr o que é melhor? O que é pior? Correr o risco de pensar que tem azeite, a trombeta toca e você fica? Ou todo dia você examinar quanto de azeite você tem? Para estar preparado. Pedro disse: Senhor, tu não me lavarás, nunca me lavarás os pés. Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Imediatamente ele trocou de opinião. Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus disse: não exagere. Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, estás todo limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas nem todos. Presta bem atenção no que eu vou lhe dizer, porque eu estou falando de revelação espiritual. Presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Você está limpo? Pedro, 2 Pedro, capítulo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas para trás ficaram, e eis que tudo se fez novo.
Se você se olhar do ponto de vista natural, você vai se encontrar em deficiência, em defeito, em desconformidade. Mas se você se olhar do ponto de vista espiritual, você é uma nova criatura. Você já está limpo. É só os pés que precisam ser lavados. Somente os seus pés. Em Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20, se você encontrou, esteja curtindo esta live. Lucas, capítulo 2, 22, 19 e 20. E tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Imagine que você foi convidado para ir a uma festa de aniversário. O que você faz? Você compra um presente e vai até a festa, se encontra com o aniversariante, cumprimenta ele, sai, se retira dali, procura os seus amigos e pode acontecer de você passar o resto da noite conversando com os seus amigos e não ter falado mais com o aniversariante, ok? Isso é normal em uma festa de aniversário. Mas por que você foi naquele lugar? Por causa da festa de aniversário. Você se preparou para ir na festa de aniversário? Sim, você levou o presente. Você sabia o que estava fazendo lá? Sim. Quando você chegou, a primeira coisa foi cumprimentar o aniversariante. Você ficou em volta do aniversariante? Não. Este não era o propósito da festa. O aniversariante não convida as pessoas para ficar de mão dadas com ele durante toda a festa. Ele convida as pessoas para estar junto. Um dia eu fui convidado a uma festa de aniversário. Eram 2h da manhã. O pai do dono da festa chegou até a minha pessoa e disse: você está feliz neste lugar? Eu disse sim. E ele falou: por quê? Eu falei: porque eu estou nesse lugar com os meus amigos em minha volta. Agora que você entendeu a festa de aniversário, por que é que você vai no culto de ceia na sua igreja? Por causa de ser a ceia um memorial a Jesus Cristo. E o que acontece quando você vai para esse culto de ceia? Você faz uma introspecção para saber se você é digno de estar naquela ceia. E se você perceber que há algo em você errado, você pede perdão. E aí você entra na ceia, como vai numa festa de aniversário. Você já sabe que está na festa do aniversariante. Mas você não fica o tempo todo com o aniversariante. Você vai procurar os seus amados irmãos. E você vai ter um momento de convivência com seus irmãos. Até que num dado momento, o pastor diz: opa, se reúnam todos em volta dessa mesa
para comermos do pão e tomarmos do cálice. E ali todos em introspecção fazem a ceia, participam da ceia do Senhor em memória ao nome dele. Participam da ceia do Senhor em memória ao nome dele. Ou seja, você está demonstrando que você é discípulo. Você está demonstrando que você vai àquele culto porque você é discípulo. Você está demonstrando que você se prepara para aquele culto porque você quer ter parte com Jesus. E você se recusa a estar de modo diferente. Você não vai para o extremo, lava-me todo, porque você já sabe que você é uma nova criatura e tudo o que você precisa é lavar os seus pés. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É por isso que nós lemos em João, capítulo 13, verso 31 e 32. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e o glorificará imediatamente. Jesus estava indo para a cruz, depois da cruz para a morte, depois da morte a ressurreição. Deixe-me dizer uma coisa para você. Todo sofrimento que você tem é como ir para a cruz. Mas a história não termina na cruz. Na cruz há o elemento de morte, a morte do ego. Mas quando você aprende com a morte do ego, você é transformado de glória em glória na imagem de Cristo. E aí, os discípulos do Senhor, em João, capítulo 12, abre a sua Bíblia e se você encontrou, leia esse texto. João, capítulo 12, o versículo de número 24. Esse texto, ele tem um apelo tremendo para nós. Ele é altamente desafiante. Ele é um jabe que nos leva ao nocaute. Quantas e quantas vezes você se viu sozinho, abandonado, desanimado? Deixe-me te dizer uma coisa. Isso é uma chave espiritual. Nós temos inclinação para a carne, inclinação para o espírito. Inclinação para a carne é morte. Inclinação para o espírito é vida. Inclinação para a carne é morte. Inclinação do espírito é vida. Se você se relaciona com as pessoas em sua volta e, ao invés de ter um ambiente de paz, é de conflito, pode ser que você está inclinado para a carne e não para o espírito. Você vai dizer: pastor César, por que você está dizendo que se eu estiver em um ambiente que não tem paz, pode ser que eu sou o culpado e que eu estou inclinado para a carne e não para o espírito? Leia João capítulo 12, verso 24. Se você é daqueles que grifa a Bíblia, grife esse texto. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer,
produz muitos frutos. Vou dar um exemplo. Digamos que alguém lhe ofenda. Você tem duas alternativas se alguém lhe ofender. A primeira, revidar. Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. É a tua primeira alternativa. Mas você tem uma segunda alternativa: oferecer a outra face. Se você oferecer a outra face, você está sendo humilhado, se deixando humilhar. Se você oferecer a outra face, o seu ego está morrendo. Só que você está agindo de acordo com a Bíblia. Na ira do homem não opera a justiça de Deus. Se você cruzar os braços, Deus defende você. O que se humilha será exaltado. Mas se você partir para a briga, Deus cruza os braços e deixa por sua conta e risco. O que é melhor? Você cruzar os seus braços e aguentar o tranco da humilhação e deixar Deus entrar em sua defesa, ou você tomar a sua defesa e Deus cruzar os braços dele? Jesus disse: se o grão de trigo não morrer, fique ele só. Se você tomar satisfação, você vai ficar só. Porque você vai estar afastando as pessoas de você. João, capítulo 14, versículo 16, Jesus diz, João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Atos, capítulo 2, versículo 4, abra sua Bíblia, Atos, capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Agora vamos ver o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Abra Atos, capítulo 2, verso 42, 43, e veja se você se encontra nesses critérios de um homem, de pessoas cheias do Espírito Santo. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos profetas. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Estas são as características de alguém cheio do Espírito Santo, que se pode dizer discípulo do Senhor. Se essa live fez sentido para você, curta. Comente as suas impressões, dê testemunho de como ela impactou a sua vida. Compartilhe, para que outros também sejam tocados como Deus tem tocado o seu coração. Siga-me, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra, para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir e até a próxima.